Então, eu vou dar início hoje a essa série no período de dezembro até o dia 23, Missão Natal. A ideia é a gente refletir os textos bíblicos que tratam sobre esses personagens específicos, Maria, José, os magos e também o Salvador, que é Cristo, fazendo justamente essa percepção, impactados pelo amor de Deus, e uma vez impactados pelo amor de Deus, engajados na missão que é dele. E a gente vai tentar enxergar na vida desses personagens como eles se envolvem na missão, até a gente chegar no próprio Cristo, que é o pleno e perfeito autor dessa missão. Mas, ao fazer isso, e é óbvio, eu tive que selecionar alguns, porque existem muitos personagens que a gente poderia trabalhar, e aí eu teria que ter começado em outubro, né? Para a gente pegar todos eles e falar de todos eles. Tem o próprio Zacarias, tem Isabel, tem o anjo Gabriel, tem muita gente envolvida. Deus, ele, quando constrói esse cenário do Natal, ele envolve muita gente que ele usa, então não dava para trabalhar todos eles. Então eu escolhi alguns para trabalhar de uma forma bem assim, simplificada, tá? Vou tentar trazer lições simples, mas bem práticas para a gente, que mostram tanto do amor de Deus quanto a ação dele no mundo e a participação dessas pessoas. Então, essa série de Natal é, na verdade, um convite ao engajamento na missão. Porque eu estou pensando em 2019. Em 2019, nós começamos uma etapa no Jardim América. E tanto eu como o conselho, nós temos pensado exatamente nisso, engajamento. A Igreja Presbiteriana do Jardim América tem muito para glorificar Deus nesse bairro e nessa cidade. Mas só que assim como o Salvador, quando veio ao mundo, precisou e quis precisar da participação e ação de pessoas, como Maria, José, o anjo Gabriel, os pastores, Deus continua querendo usar pessoas. Não existe um Messias que vai fazer com que a igreja funcione sozinha na cidade. Deus quer usar pessoas engajadas na missão. Então essa série de Natal é um convite ao seu engajamento. E a gente vai começar falando de Maria, a missão de Maria. Qual foi a maneira como Maria se envolveu e como ela participou dessa missão. E para a gente trabalhar a missão de Maria, eu vou estudar com vocês e eu vou tentar fazer isso de um jeito que não fique cansativo. São 30 versículos. Eu tentei não ler todos os textos, mas eu não resisti a esse privilégio da gente fazer a leitura. Parte desse texto nós já lemos na liturgia, mas até para facilitar para o pessoal que vai ver o áudio depois, ou ouvir o áudio depois, eu vou refazer a parte dessa leitura. São só 6 versículos, mas a gente vai ler iniciando em Lucas. E eu estou usando o Evangelho de Lucas para essa meditação, no capítulo 1. Nós já lemos esse trecho na liturgia, mas eu quero repetir com vocês. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui já tem uma coisa interessante para a gente destacar. Nazaré era uma cidade tão pequena, mas tão pequena, tão insignificante, que os escritos antigos de Joséfo, por exemplo, até o Talmud, o livro de estudos dos judeus, não citam Nazaré. Ela nem consta nos históricos, ela consta no Evangelho. Nazaré era uma cidade pequena, tanto que em João a gente tem um dos discípulos dizendo, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pensa em todas as cidades que haviam da Galileia, Nazaré é a menor delas, a mais insignificante. E aí o anjo vai falar com uma menina pobre, prometida em casamento a um rapaz pobre. O Messias, vindo ao mundo, poderia nascer no ventre de uma princesa, de alguém mais importante, talvez, de alguém mais grandioso para o cenário,
que o esperava, afinal de contas era o Salvador do mundo, mas ele escolheu uma moça pobre, prometida em casamento a um rapaz pobre, de origem humilde, na cidade mais insignificante que havia no seu tempo. E aí então, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu vou ler em partes. Primeira parte é essa aqui, e a gente vai primeiro perceber alguma coisa aqui no texto que tem a ver com a missão de Maria e como ela se envolve com isso. Ela recebe uma notícia inesperada, e qualquer um que diga que isso não é inesperado não bate bem da cabeça. Vamos ser sinceros. Você vai ficar grávida. E ela, virgem. Tem um noivo, mas o noivado durava pelo menos 1 ano. E durante esse período, ela não deveria ter relações com seu noivo. E ela deveria aguardar. E detalhe, é tão sério esse período de noivado, que se de fato ela rompesse, ou se envolvendo com outra pessoa, ou deixando o seu noivo, ela era considerada adúltera. Aliás, era tão sério que se o noivo morresse, mesmo ela sendo virgem, ela se tornava viúva. Viúva virgem. Então, assim, para o judeu, esse momento era muito especial. E era muito bem cuidado. Havia todo um zelo com a jovem nesse período. Mas ela recebe uma notícia que, de fato, é muito inesperada. E como ela se envolve com isso, então? E é isso que a gente vai tentar estudar. A primeira questão, e essa primeira parte, eu vou chamar que é o momento de descobrir a missão. É o momento de descobrir o que eu faço. É o momento de descobrir aonde eu me envolvo. É o momento de descobrir que parte eu faço daquilo que Deus está fazendo no mundo. Maria, como uma jovem judia, ela conhecia as histórias, ela havia estudado com sua mãe, com certeza, e sabia a respeito do Salvador, sabia a respeito da promessa do Messias, sabia das histórias que o povo de Israel havia passado, desde do cativeiro babilônico, ou no cativeiro no Egito, a respeito de Adão, Eva, a respeito de Noé. Ela conhecia todas as histórias. E sabia das promessas que existiam, e ela, assim como todo o povo judeu, aguardava a vida do Messias. A surpresa é: eu sou a pessoa através de quem o Messias vai chegar ao mundo. Momento de descobrir a missão. Existem várias formas de você descobrir o momento da missão. Uma delas é o que acontece com Maria. Um anjo chega e diz para você: olha, você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. E esse jeito é um jeito muito eficiente, porque eu não sei quanto a você, mas se um anjo aparecesse para mim e dissesse assim: olha, Sandro, você vai ter que ser pastor, porque eu estou te chamando. Fulano, você vai ser presbítero na igreja, estou te preparando para isso. Olha, você vai trabalhar com crianças. Olha, eu estou te chamando para você se envolver com adolescentes. Viu? Então chega um anjo, primeiro você tem aquele ataque cardíaco, um ataque de pânico, né? Afinal de contas, eu não sei quanto a você, mas eu acho que eu ia tremer de medo de um anjão aparecer do nada, né? E chegar e falar comigo. Ia ser complicado. Mas a mensagem está dada, certo? Existem outras maneiras de a gente perceber missão.
e perceber a necessidade do nosso envolvimento, que é, muitas vezes, se incomodar. Tem gente que se incomoda. Tem gente que percebe uma situação na igreja e às vezes reclama com o outro, né? Reclama com um, reclama com o outro, não sei o que lá, mas não podia mudar isso, puxa, por que funciona desse jeito? Nossa, mas ainda não resolveram isso? Geralmente a pessoa que se incomoda, quando vem falar para mim, somente a primeira coisa que eu já respondo é, puxa, acho que Deus está te chamando para cuidar disso. Talvez, porque se ninguém percebeu e só você percebeu, a menos que você queira um anjo venha dizer, mas eu acho que Deus já está te dando uma dica, é perceber a missão. Essa é a primeira fase para se envolver, e esse engajamento que eu estou dizendo passa por isso. Talvez você precise perceber a missão. E agora, existe uma questão muito curiosa. Às vezes você acha que Deus não te percebeu e não tem nenhuma missão para você. Pastor, não existe área para eu me engajar na igreja. E eu queria dizer para você, ou a Bíblia está errada, ou já estamos todos salvos na eternidade e a gente não percebeu. Sim, há espaço para todo mundo trabalhar. Há dependência de várias áreas aonde você está fazendo falta. E Deus chama cada um de nós. Eu lembro que eu preguei uma vez em 2 Pedro aqui, e quando eu falava justamente sobre missão, eu dei um exemplo a respeito de uma cidade no interior, de uma igreja que ficava na fazenda. E de uma senhora que era vizinha da igreja, já nos seus 70 anos, 70, 80 anos de idade. E as pessoas vinham a pé, caminhando, para chegar na escola dominical. E aí ela percebeu que todo mundo que vinha caminhando pela terra empoeirada chegava cansado na igreja. E essa senhora, de 70 e tantos anos, entendeu que a missão dela era colocar uma mesinha na frente da casa dela, que ficava do lado da igreja, com um copo de água. E as pessoas que chegavam na igreja eram servidas de uma água fresquinha, saindo da bica. Porque as pessoas chegavam cansadas. Isso é perceber a missão, é descobrir a missão. Você olha e percebe que está faltando alguma coisa, alguém precisa fazer algo. No caso de Maria, muito mais específico, é muito mais fácil quando o anjo chega e avisa. Mas normalmente a gente simplesmente percebe. Mas isso envolve algumas coisas. O que envolve a missão? Primeira questão é a alegria. Maria, quando recebe do anjo a notícia, recebe do anjo uma notícia que envolve algo. Alegre-se, alegre-se, agraciada. Alegre-se porque Deus está te chamando para uma missão. Eu acho incrível quando tem pessoas que se envolvem com o trabalho na igreja e fica triste por fazer o que faz. Já viu gente mal-humorada porque está trabalhando? Já viu gente mal-humorada porque está servindo? Gente que fica, meu Deus, não aguento mais, não vejo a hora de alguém me substituir. Nossa, não podia ter, é muito cansado isso aqui. Eu sei que cansa, eu sei que é exaustivo, gente que se dedica, eu imagino assim, como é às vezes o estado de exaustão, porque eu passo por isso. É cansativo. Programar coisas, às vezes eu que tenho que escrever bastante, cansa. Tem hora que a gente chega num momento assim que precisa de uma pausa, mas nada nos rouba a alegria. Se tem algo que me deixa feliz é chegar domingão depois do almoço em casa, olhar para o evento todo na minha memória e falar, puxa, foi tudo bem. É você olhar, eu imagino aqui para algumas mulheres, os adolescentes que tiveram essa semana trabalhando aqui, a Cleusa esteve envolvida com isso, a dona Magda dando uma orientada pelo que ela me disse, aí veio a Andréia, veio a Leila, aí veio todos os adolescentes, e aí arrumaram a igreja. Aí os pais dos adolescentes talvez tenham percebido isso mais que todo mundo. A alegria de chegar e contar como ficou. E mostrar, olha, eu ajudei. Eu fiz parte, eu estava colaborando, essa foi a minha missão, e eu fiz, foi cansativo, quinta-feira, à noite aqui se envolvendo, mas a gente faz e dá alegria fazer, participar. Tem que trazer alegria, aquilo que te envolve na missão também te envolve em alegria.
agraciada, alegre-se. Você está sendo chamado para uma missão. Deus está querendo que você se engaje. Então, por favor, alegre-se por fazer parte. Sinta-se feliz. Mas uma outra percepção que a gente tem de Maria, e que ela nos mostra, é que a missão não é dela, é de Deus. A missão é de Deus. E aí eu lembro que estava trabalhando num acampamento de adolescentes, aqui em Piracicaba, já faz tempo já, eu era seminarista ainda, fui convidado, a gente tinha uma federação de adolescentes na época, e aí me chamaram para cuidar de um dia, e aí eu estava trabalhando com eles no meio do um milharal lá, que tinha lá uma chácarazinha, e era assim um lugar bem natureza mesmo, e estava muito frio, ventando forte, era um desses feriados de 7 de setembro, alguma coisa assim, então era um tempo que estava tendo um vento forte, estava bem frio, e eles tinham ido para o local de evento, todos com cobertor, edredom, tal, porque estava frio. E aí eu mudei todo o programa. Eu chamei o pessoal que estava fazendo a parte de louvor, a gente mudou ali na hora alguns cânticos, e a ideia era a gente fazer um momento mais de contrição. Eu convidei aqueles adolescentes a ficarem quietos, em silêncio, por alguns minutos. E a gente queria ter um momento mais assim de reflexão, mais calminho, musiquinha mais para a gente só refletir. Preparei tudo, combinei com o pessoal do louvor, combinei e tal, e aí quando eles ficaram aquele momento em silêncio, eles perceberam que tinham passarinhos, eles perceberam o som do vento, eles perceberam o assovio do vento, aí um lembrou de um texto bíblico em que Deus apareceu na brisa, gente, estava lindo, estava o momento perfeito, aí de repente quando foi entrar a musiquinha de louvor, a gente ia cantar do jeitinho que estava, todo mundo sentadinho, enrolado nos edredom, a gente ia cantar uma musiquinha, mas uma das meninas que estava dirigindo o louvor, chegou atrasada, não sei porque ela não estava com a gente, quando ela chegou falando, vamos tirar o pé do chão, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, e eu tinha falado com ela, não, ela falou, se não for ficar de pé, eu não canto. Eu tinha programado tudo, eu tinha feito tudo direitinho, na minha cabeça já estava tudo formatado, aí a pessoa chegou e mudou tudo o plano. Eu sou falho, eu sou pecador, eu piso na bola às vezes, e eu fiquei muito bravo. Agora, imagine Deus, santo, soberano, poderoso, Ele tem um plano, Ele tem um formato, ele faz as coisas do jeito perfeito, Ele cria tudo, e Ele seleciona pessoas para trabalhar e se engajar na missão, e Ele tem já um plano perfeito para tudo, e de repente a gente chega, não Deus, eu não concordo, vamos fazer de outro jeito. Aliás, talvez Gabriel tivesse tido essa crise, porque aqui nesse texto também fala que Isabel ia dar à luz. Isabel era estéril, Isabel e Zacarias não tinham filho. Aí você imagina, Deus chama Gabriel, vamos lá, você vai na terra, que tinha uma missão para você. Aí Gabriel também assim, né, que bom, né, Deus, já faz tempo, né, já 900 anos, desde Daniel que eu não faço nada, até que enfim tem uma missão. Então vai lá, vai falar com Zacarias e Isabel, você vai avisar que eles vão ter um filho. Aí Gabriel fala para Deus, o senhor tem certeza? Porque da última vez que a gente foi falar isso para Abraão e Sara, deu muito certo. Você lembra que a Sara saiu correndo e resolveu dar um outro jeito? Deus tinha um plano para a história, mas Sara não concordou com o plano de Deus. Ela resolveu fazer do jeito dela e deu um rolo que está até hoje, dando problema. Maria não. Maria tinha certeza de uma coisa. A missão não é minha, é de Deus. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra e não conforme a minha vontade. Eu tenho impressões das coisas, mas Deus sabe como tudo funciona perfeitamente. Percebe a missão e então se alegre e faça do jeito que Deus quer. Sempre procure fazer aquilo que Deus quer para o seu trabalho. E não aquilo que você gosta. Às vezes o que você gosta pode até ser interessante. A pergunta é, Deus concorda com você? Porque a missão é dele. Então é mais interessante fazer do jeito de Deus, mesmo que eu não goste muito. Porque eu não sei quanto a você, mas se Deus tivesse dado a opção de Maria dar à luz sendo virgem, ou deixar ela casar,
para ter um filho, eu acho que ela teria escolhido casar para ter um filho. Porque como ela ia explicar essa situação? Como ela ia dizer para o noivo dela que ela estava esperando um filho? Como ela ia dizer para o pai dela que eu estou tendo um filho? Existia um jeito mais fácil, mas ela quis fazer do jeito de Deus. É sempre melhor. Um segundo continuação de texto, esse texto é mais curto. Na sequência, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, aonde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel morava a 100 quilômetros de Maria. Maria não foi de Uber, só para saber. Detalhe, Maria estava em Nazaré e Isabel numa região montanhosa, 100 quilômetros de subida. Uma jovem de 16 anos faz essa viagem de 100 quilômetros, dá mais ou menos umas 20 horas de caminhada. Fazendo uma conta por cima, aí a medida, no passo médio de uma pessoa que caminha, né, seria mais ou menos isso, de 20 a 23 horas. Bom, aonde entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E assim então é o texto de Isabel falando a Maria. E aqui a gente tem também algumas impressões nesse trecho de 39 a 45. Primeira é que a gente primeiro percebeu a missão, agora é preciso consolidar a missão. Afinal de contas, você tem uma ideia daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas até isso se tornar prático na sua vida, você colocar em prática e começar a funcionar e começar a trabalhar naquilo, é preciso essa consolidação. Às vezes você teve aí uma ideia, eu entendo que há uma necessidade de dobrar os boletins na igreja. Isso já tem te incomodado, e aí você resolveu começar um trabalho só de dobrar boletim na igreja. Você resolveu fazer um apoio para os diáconos, e os diáconos agradecem, né? Se alguém tiver essa ideia, os diáconos vão ficar felizes da vida, que bom, alguém tem um chamado para dobrar boletim. O que é importante, né? Todo mundo pega o boletim dobradinho, ele não sai dobradinho da impressora, tá? Alguém dobra um por um para vocês. Bom, aí a pessoa tem esse chamado, sentiu isso, não precisou vir um anjo falar, ela percebeu, se alegrou com isso, entendeu que ela precisa achar o jeito que agrada a Deus para fazer isso, e então ela vai dobrar boletim agora. É hora de consolidar, é hora de falar com alguém, é hora de trazer isso à tona, é hora de procurar um presbítero, é hora de falar com os diáconos, é hora de procurar o pastor, dizer assim, olha, eu tenho percebido, será que a gente não poderia ter um pessoal só responsável pelo boletim? Né? Pelo boletim até eu agradeço daí, viu? Porque dá trabalho fazer boletim, você nem faz ideia. E aí, vamos falar, vamos conversar sobre isso, é hora de consolidar. É mais ou menos isso que acontece com Maria, porque pensa você, o anjo Gabriel falou com ela, você vai dar à luz, ela é virgem, é noiva de um rapaz, com quem ela ainda não dormiu, ainda não se casou, e ela vai dar à luz. Com quem que ela vai falar sobre isso? E eu ficava pensando, por que Maria foi procurar Isabel? Qual o objetivo de Maria falar com Isabel? O texto bíblico não nos diz. Apenas diz que ela foi. Eu li Mateus, li Marcos, li Lucas, não fala, não nos explica. E então, eu percebi uma coisa. Gabriel deu a dica. No texto que a gente acabou de ler um pouquinho antes, o que Gabriel diz para ela? No meio da frase. Gabriel não tinha motivo nenhum para dizer isso para Maria. Qual o sentido dele pegar e dizer para Maria, olha, inclusive Isabel também está ficando grávida. A chamada estéril está ficando grávida. Peraí, quem vai entender o milagre que está acontecendo comigo? Alguém que está tendo um milagre parecido com o meu.
duas mulheres que não podiam ter filho. Uma porque já era idosa e era estéril. Outra porque era muito nova e era virgem. As duas estavam grávidas. Quem poderia entender o que acontecia com Maria? Alguém que passava pelo mesmo milagre que ela. E aí então vem a nossa primeira ideia. Quando a gente fala sobre a missão de Maria, na hora de consolidar aquilo que você tem, é preciso compartilhar. Mas detalhe, Maria escolhe compartilhar isso com alguém que entende a missão dela. Porque o que você mais vai encontrar por aí é gente que não concorda com a sua missão. Se Maria chegasse para a mãe dela e falasse: mãe, é o seguinte, um anjo apareceu e falou que eu vou ficar grávida. Sabe o que a mãe dela faria? Você está louca, menina? Que história é essa de ficar grávida? Você não tinha uma desculpa melhor para me dar, não? Que história é essa de anjo? Como assim anjo agora? Anjo? Chega e fala que você está grávida? Ela foi falar com Isabel, alguém que entenderia a missão. Porque talvez você tenha aí a intenção de trabalhar com o ministério, de produzir boletim na igreja. Aleluia, para glorificar de pé. Que bom. Mas aí você chega e vai falar com alguém que vai dizer para você: ah, amigão, que isso? Sério mesmo? Você vai fazer boletim na igreja? E vai te pôr para baixo. Escolha pessoas que dividam a sua, que compartilham da sua visão, daquilo que você quer fazer. Escolha pessoas que vão te ajudar na sua missão, quando você for compartilhar. Cuidado com gente que só te põe para baixo. Tem gente que é negativa, tem gente que tudo que você faz tem um problema. Você vai falar com uma pessoa: eu estava tanto pensando em ser missionário. Não, loucura, não faz isso não. Vai fazer economia, faz outra coisa. Eu estava pensando em tocar violão. Não, que isso dá muito trabalho tocar violão. Eu queria cantar. Ixi, você é desafinado. Sai dessa, você não serve para isso não. Tem gente que só põe para baixo, meu amigo. Para de dar ouvido para essas pessoas. Se Deus tem te dado ideia, se Deus tem te chamado para se engajar, se você quer fazer parte dessa igreja, se você quer contribuir com essa igreja em 2019, meu amigo, compartilhe a sua visão com gente que concorda com ela. E para de dar ouvido para gente que só te joga para baixo. E vai te contrariar e não vai te ajudar. É o que Maria faz. Ela vai falar com Isabel, que tem a exata ideia do que está acontecendo com ela. Mas ainda, alguém que fortalece. Compartilhe com gente que tem a mesma visão e alguém que vai te fortalecer. E agora eu vou dar licença um pouquinho para Maria e deixa eu falar de Isabel. A gente precisa ser Isabel de vez em quando. Porque Isabel, quando vê Maria, diz para Maria tudo o que ela precisava ouvir. Quando você entrou, Maria, sua saudação já mexeu comigo. Esse bebê que está no seu ventre é santo. Maria, você está carregando o Salvador. E Maria, Isabel celebra com Maria tudo o que há de bom nessa missão. Então, quando alguém vem compartilhar com você alguma ideia de engajamento, algo com o qual ele quer se envolver na igreja, seja Isabel. Ajuda a dar força. Ajuda a dar aquele up. Lembra da alegria? Ajuda a encontrar alegria no serviço que faz na igreja, na missão que compartilha, na missão que onde trabalha na igreja. Para que isso seja relevante, para que isso seja bom para a pessoa. E a gente às vezes não é Isabel. A gente fala do contra. A gente é o primeiro a dar pedrada, a gente é o primeiro a jogar para baixo, a gente é o primeiro a dizer que não dá certo. Para de pessimismo, é Natal, milagre, isso acontece. Pastor, mas nunca deu certo, já trabalhando tantas vezes com tal pessoa, ela nunca funcionou, mas está na hora de funcionar. Pastor, a gente já fez isso, já trabalhou no bairro, a gente já fez cesta básica, nunca funcionou, mas uma hora vai dar certo. Seja Isabel, veja algo de positivo. Ajuda a fortalecer e não a jogar para baixo. Para falar a verdade, gente que vai falar que está errado já tem de monte. Por favor, seja você alguém que vai ajudar a dizer que vai dar certo, que vai contribuir, que vai colaborar, que vai fortalecer. E o último texto, na sequência do 46.
Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria então ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Para a gente terminar esse último bloco, esse último conjunto de texto, quero convidar a perceber uma terceira coisa então, na missão de Maria, que é a entrega. É aquele momento em que Maria descobriu a missão, ela consolidou a missão, e agora ela simplesmente se entrega na sua missão. E esse momento é interessante, ele não tem a ver com a atividade, não tem a ver com a atividade, com o fazer. Tem gente que começa a fazer, mas vai se entregar depois. Tem gente que começa a se envolver com os ministérios, se envolver, se engajar, mas é no processo que vai perceber o momento de real entrega da missão, porque a entrega tem a ver com essa percepção de que a missão não é minha. Ela depende, é uma dependência, é uma total dependência, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Maria se entende e se percebe que nesse processo ela é só um instrumento. Ela é uma pessoa comum como eu e você. Tudo bem, eu não nego, ela com certeza deve ter muito mais atributos do que eu e você. Ela de fato era uma pessoa impressionante, mas ela continua uma pessoa. Um instrumento. Quando nós nos envolvemos com a missão, é sempre importante, você nunca é dono da missão. Porque o fato é, ela ia dar a luz ao Salvador, mas ia se envolver no seu crescimento, na sua educação, mas ia chegar uma hora que o Salvador ia se desprender de Maria. Ela não ia agarrar o Salvador para sempre. Não era eternamente dela, não era para sempre dela. Ela era um instrumento. Aquilo que você faz, aquilo com o que você se envolve, não é de sua propriedade. Não pertence a você. A missão, ela depende do dono da missão. Dependência total dele. É para ele. Então, o nosso maior problema é quando a gente se envolve na missão e a gente assume. Não somos mais dependentes de Deus. Agora ela é minha. A missão é minha. Eu que dobro o boletim. Eu dobro o boletim assim. Ah, não, mas a gente está pensando em dobrar assim. Não, eu sou o dono da missão. Eu criei o ministério de dobragem de boletins. Meu bisavô já dobrava boletim. Estou na 3ª geração dobrando boletim. E é assim que se dobra o boletim. A missão virou minha. É do meu jeito. Eu que mando. E se não tiver do meu jeito, não estamos agradando ao Senhor. Cuidado. Quando você assume a missão, lembre-se, continuar dependente na missão que você assumiu. Você está trabalhando, mas ela ainda é de Deus. E Maria tinha a convicção plena de que ela, mesmo na missão, mesmo envolvida talvez no papel principal dessa missão, ela continua dependendo de Deus. E por fim, dependência na salvação. Eu tenho que lembrar vocês que o mérito de quem trabalha nunca nos traz algum privilégio diante do Senhor.
Preguei isso há alguns domingos aqui. Deus não se impressiona com aquilo que você faz. Por isso, Maria diz, e diz com todas as letras: meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Maria pode ser sim uma pessoa virtuosa, mas ela nasceu pecadora como eu e você. E eu sei que muitos não gostam disso, desse termo, porque ela é a mãe do Salvador, mas ela é a mãe do Jesus homem. Um dos teólogos que eu estava lendo enquanto eu preparava essa mensagem dizia que Jesus, enquanto Deus, não tem mãe, e enquanto homem, não tem pai. Jesus ele é filho de Maria enquanto homem, mas enquanto Deus não. E ela depende de Deus na salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo do tempo, se você se engaja na missão, você começa a ter uma percepção de que talvez existam alguns privilégios para você na salvação. Talvez você seja especial. Afinal de contas, quanto tempo dedicado a essa função? Quanto tempo envolvido com esse ministério? Você continua dependente de Deus. Esteja sempre claro disso. Você sempre vai precisar de um Salvador. Maria precisou de um Salvador como eu e você. Precisamos de um Salvador. É essa certeza que fazia com que Maria pudesse olhar lá na frente e perceber que essa criança, ela viria ao mundo. E como eu já disse, se desprenderia dela. Se tornaria independente. Se tornaria homem. Ele teria a sua própria missão no mundo e viveria seus dias para essa missão. Haveria um dia em que esse menino, já homem, por causa da missão que assumiu por mim e por você, entregaria a própria vida. E aí essa mesma Maria estaria olhando para o sacrifício que era necessário. O sacrifício que hoje nos convida a estar diante dessa mesa. Ela se engajou na missão. Percebeu e descobriu que tinha um chamado que traz alegria, um chamado que traz consciência de que tem que ser do jeito de Deus. Ela consolida a sua missão, ao lado da sua prima Isabel, onde ela é fortalecida, onde ela conhece um pouco mais daquilo que acontece com ela. E então ela se entrega. E nessa entrega, tanto dela, como minha, como sua, a gente precisa se dar conta de que não somos e jamais nos tornaremos autossuficientes. Sempre precisaremos de um Salvador, que é Cristo, o Senhor, meu Senhor e o seu Senhor.